tema que sempre me despertou interesse é a pena de morte. Não o interesse mórbido de sair pela internet procurando assistir a cenas de execuções, mas o interesse voltado à lógica do Estado se aparelhar para tirar a vida de uma pessoa. O direito admitiria isso? Eu não estou aqui falando do chamado direito positivo. Esse direito aceita tudo porque é fruto do poder dominante do momento. Mas estou falando do direito natural. O direito natural é aquele que está acima do Estado, devendo ser observado por isso universalmente. Está atrelado ao sentido de justiça. E, na verdade, por que não dizer? O direito natural seria o verdadeiro direito divino. Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil não tem uma história de execuções judiciais. Embora a nossa Constituição preveja a possibilidade de aplicação da pena capital no caso de guerra externa declarada para crimes como traição, a pena capital nunca foi aplicada durante a nossa República. Apenas do Império houve execuções no nosso país e a última delas ocorreu em 28 de abril de 1876, na província de Alagoas. Essa execução ela foi um verdadeiro teatro dos horrores. Pessoas passaram mal assistindo. Afinal, como quase tudo no Brasil, ela não deu muito certo. Se vocês já assistiram ao vídeo do canal sobre pena de morte, verão que há toda uma ciência nessa execução, devendo a altura da queda ser calculada considerando o tamanho do condenado numa equação macabra. Quando essa conta não é muito bem feita, a execução pode levar muito tempo, causando um sofrimento enorme. É sobre esse caso de aplicação da pena capital que esse vídeo irá tratar. Não se sabe muito sobre o nascimento e infância de Francisco. Acredita-se que ele nasceu em Alagoas. Dos relatos históricos consta apenas que ele era um escravo de casa grande. Como um verdadeiro objeto, nada que ele dizia a respeito constava dos registros, salvo o título que o tornava um objeto do seu dono. Triste época. Se bem que às vezes não parece muito diferente de hoje em dia. Em Pilar, na província de Alagoas, viviam João Evangelista de Lima, respeitado oficial da Guarda Nacional, e a sua mulher, Josefa Marta de Lima. Eles eram proprietários do Hotel Central e senhores de escravos. Nessa questão das vítimas, há um erro histórico cometido por muitas pessoas. João e Josefa não eram os senhores de Francisco. Na verdade, o escravo trabalhava para o médico. Os cúmplices do crime, Vicente e Prudêncio, é que pertenciam ao casal, conforme ainda veremos nesse vídeo. Em 1835, diante do aumento da revolta de escravos que estava causando uma onda de violência, foi promulgada uma lei que determinava a condenação à morte do escravo que matasse ou mesmo ferisse gravemente o seu senhor ou a sua família. Essa lei é até hoje considerada a norma penal mais dura da história do Brasil. Isso porque ela não previa pena outra que não fosse a de morte. A punição era única, o enforcamento. Para ser condenado à morte, era exigido que 2/3 dos jurados concordassem. Até aquela data, todas as leis previam a unanimidade. E a regra pior de todas, não havia previsão de recurso judicial para uma instância superior. A única chance do condenado era o perdão do imperador. Esse perdão era complicado porque seria extremamente impopular com a elite dominante escravocrata. Francisco era escravo do médico Dr. Joaquim Telesforo Ferreira Lopes Viana. Já Prudência e Vientes eram propriedades de João Evangelista. Francisco confessou que a primeira vítima foi João Evangelista. Ele estava na estrebaria do hotel quando foi atingido por uma foiçada na cabeça. Depois de executarem João, os 3 jovens negros se dirigiram até o sítio Bonga da família do empresário, onde nas primeiras horas da manhã seguinte trucidaram a pauladas Josefa Marta de Lima. Possivelmente, a revolta deve ter sido originada pelos maus tratos. Muitas vezes, os senhores infligiam a seus escravos castigos muito cruéis. Após o crime, Francisco e Prudêncio fugiram para a Pesqueira, na província de Pernambuco. Já Vicente foi para Marechal Deodoro, em Alagoas. Prudêncio, ele acabou morto pela polícia, enquanto Vicente e Francisco, eles foram capturados. No julgamento,
Tanto Francisco como Vicente foram considerados culpados, mas apenas o primeiro foi condenado à morte por enforcamento. Vicente pegou prisão perpétua. Ambos pediram clemência ao imperador. Pedro II, embora fosse contra a pena de morte, estava com problemas de popularidade e temia a reação da classe dominante escravocrata caso agisse em favor dos escravos. Ele negou expressamente o pedido de Francisco e nunca respondeu a Vicente, que acabou morrendo na prisão. A execução foi marcada para o dia 28 de outubro de 1876. O espetáculo macabro atraiu mais de 2.000 pessoas para a pequena cidade de Pilar. 4 dias antes da execução, Francisco foi transferido do presídio de Maceió para a cadeia de Pilar. Com ele veio o Carrasco, que era um preso de enorme estatura, chamado Maia Grande, que foi obrigado a ser o executor da pena. A forca foi montada em frente da estribaria do sítio Bonga, onde ocorreu o crime. Como os carrascos eram presos que cumpriam pena, se temia pela sua fuga. Então eles dormiam presos na mesma cela do condenado e acorrentados a ele. Muitos casos ocorreram do condenado conseguir matar o carrasco para tentar fugir. Momentos antes da execução, Francisco veio caminhando pelas ruas da cidade, acorrentado ao carrasco, e ele já estava com a corda no pescoço. Antes de ser enforcado, Francisco declarou ao juiz que estava presente que a pena não fora justa e que Vicente era inocente. Então, dirigiu-se ao público e disse: "Peço perdão a todos e a todos perdoo." Confessou que realmente tinha matado o casal, mas que o que teria ocorrido não fora da forma que foi apresentado no julgamento. Francisco então dirigiu-se ao centro da forca. O carrasco apertou o laço em torno do seu pescoço, vendou-lhe os olhos e o empurrou, ficando o condenado pendurado e se debatendo. Diante da enorme agonia por que passava Francisco, Maia Grande desceu pela corda e se apoiou nos seus ombros, a fim de aumentar a pressão sobre o pescoço e abreviar a morte. Depois de alguns minutos, Francisco finalmente morreu, sendo sepultado no cemitério público de Pilar. A lei número 4 de 1835 fazia a sua última vítima. Não há relato de outras execuções no Brasil. Em virtude do terrível caso que ocorrera anos antes, em que Mota Coqueiro foi executado sendo inocente, e do teatro dos horrores que foi a execução de Francisco, o imperador Pedro II passou simplesmente a comutar todas as penas de morte. Isso causou indignação da elite conservadora. Pode-se mesmo dizer que foi o início de uma sequência de eventos que, ao final, levaria à queda da monarquia. É isso aí, pessoal. Desde já informo que esse canal deverá postar em breve um vídeo sobre o caso Mota Coqueiro. Para assistir, não se esqueça de assinar o canal e tocar no sininho para ser avisado dos lançamentos. É isso aí. Valeu!